e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O Espírito Fabiano de Cristo, através da abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ainda nos anos 60 do século passado, ofereceu uma mensagem magnífica, da qual nós vamos extrair os 4 passos, conforme foi indicado na nossa apresentação. Fabiano diz que Jesus é o nosso mestre. É o primeiro passo. É colocar isso claramente para nós. O segundo passo, ele diz, o amor é o nosso clima. Ou seja, entrar num clima mental que seja de verdadeira e íntegra amorosidade. O terceiro passo é a questão fundamental, a palavra mais importante da doutrina espírita. É a caridade, diz Fabiano. Caridade é a nossa bandeira. Lembra muito colocar a bandeira na frente, né? E é isso que nós vamos defender. É por isso que nós vamos lutar. É por isso que nós vamos viver. Caridade é a nossa bandeira. E o quarto passo que o amorável Espírito nos oferece é a questão do serviço. Diz ele, serviço é a nossa bênção. Então nós vamos refletir um pouco, hoje aqui, com os nossos queridos irmãos, retornando a esta casa, depois de vários anos, né? Muito feliz por estar aqui, vendo que a casa cresceu, se desenvolveu, que maravilha, que bênção, né? Então vamos conversar um pouco com os irmãos sobre esses 4 passos. Começando com Jesus. A doutrina espírita nos diz que Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. Vamos refletir sobre isso. O que é um modelo? Modelo é alguma coisa que nós copiamos. Lá está o modelo, o desenhista procura fazer uma imagem muito próxima daquilo que ela está. O pintor procura criar um quadro extremamente semelhante, porque o modelo está ali, não é? Modelo, os modelos desfilam nas passarelas e as pessoas procuram copiar as suas roupas, né? Sua maneira de ser, de viver. Modelo é algo a ser imitado, algo a ser copiado. E essa é a questão inicial em relação a Jesus. Em que medida para nós estamos tentando copiar Jesus? Sim, não estou falando da questão comportamental, da questão relacional, da questão do perdão, da questão da tolerância, da solidariedade, da compreensão. Como é que Jesus, nas circunstâncias da vida que certamente nós todos conhecemos, como é que Jesus agia? E como é que nós procuramos agir em cada uma dessas circunstâncias? Quando vem uma prova, uma dificuldade, um problema, como é que nós agimos? Tentamos pensar, ali está o modelo, e eu vou tratar de copiar esse modelo e fazer tão proximamente possível quanto é o modelo. Esse é um desafio, porque certamente estamos voltados para muitas questões que nos envolvem no nosso mundo, com a nossa pequenez, com a nossa inferioridade, enfim, com as dificuldades todas. Mas é imperioso que Jesus esteja lá, como se ele estivesse posando para nós, sorrindo para nós, estimulando cada um de nós, orientando cada um de nós, oferecendo o seu ensino sagrado
para cada um de nós em todas as circunstâncias. Então essa é uma questão básica. Jesus é o nosso mestre. Em que medida ele é o nosso modelo para a nossa reflexão? Mas diz a doutrina, ele é modelo e é guia. O que é que faz um guia? O guia aponta caminho. Vai por aqui, vai por ali, dobra daquele lado, cuidado que ali é perigoso. É isso que faz o guia. Então nós perguntamos, nos caminhos da nossa vida, nas tomadas de decisão do nosso dia a dia, em que medida Jesus é guia para nós? Vai por aqui, faz assim, aceita dessa maneira, compreende de tal forma, perdoa, tolera. É guia? Quando nós estamos entrando na doutrina espírita, essas são questões essenciais. Que Jesus, para nós, ele é o governador do nosso planeta. Vejam, o nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos. E há 4 bilhões de anos, mais do que isso, Jesus já era um espírito puro. Ele sabia, já naquela época, perfeitamente como eram as leis de Deus. Mais do que isso, ele já vivia em absoluta plenitude essas leis. E era capaz, com a sua mente poderosíssima, de atuar nas forças existentes para ajustá-las na formação da nossa natureza, na formação da nossa estrutura geológica, na formação dos minerais, dos vegetais. Jesus já estava conduzindo com a sua mente profundamente sábia e totalmente amorosa as leis de Deus, para que todos os seres que passassem pela terra pudessem ficar tangidos por essas leis. Agora imagine esta criatura que governa o nosso planeta, que faz com que as leis de Deus estejam no infinitamente pequeno, estejam na única célula, ou então em corpos extremamente complexos. Este ser, Jesus, vem à Terra e fica conosco durante alguns anos, colocando a sua vida inteiramente à disposição da humanidade, colocando o seu amor inteiramente à nossa disposição. Nós que somos tão pequeninos, veja, há mais de 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. E nós ainda estamos iniciando a nossa caminhada evolutiva. Por isso é absolutamente imperioso que nós procuremos fazer do Mestre o nosso modelo e o nosso guia. Porque certamente, em quaisquer circunstâncias, ele sabe muito mais do que nós. E ele ama muito mais e melhor do que nós. Por isso Jesus é colocado pela doutrina espírita desta forma: modelo e guia. E é extraordinário que Fabiano de Cristo colocasse essas questões para a nossa reflexão. Em que medida esse Espírito puríssimo, que sabe perfeitamente as leis de Deus, em que medida ele é o meu modelo? Em que medida ele indica o caminho que eu devo seguir, as minhas tomadas de decisão? Este é o primeiro ponto, o ponto fundamental, essencial, de partida, para nós alcançarmos um nível mais avançado. Porque nós não fomos criados perfeitos, nós fomos criados simples e ignorantes, mas somos perfectíveis. Para que essa perfeição possa chegar, é preciso que nós tenhamos conhecimento das leis, das regras, das normas. Já passou o tempo em que nós nos guiávamos por uma série de coisas externas e menores. A doutrina espírita nos oferece o máximo, que se chama Jesus Cristo, para a nossa reflexão, para a nossa orientação, para a nossa diretriz. Se é que nós realmente
aspiramos a alcançar a felicidade plena para a qual nós fomos criados, é absolutamente imperioso e necessário que Jesus esteja à frente de todos os nossos cometimentos. Então essa é a base inicial nessa trajetória evolutiva. Pela primeira vez na história do pensamento humano, Jesus é colocado dessa maneira. Não estamos aqui pensando nas questões místicas, nessas questões que muitas vezes envolvem este ser absolutamente puro, em uma série de condições que o aproximam muito da nossa questão humana. A humanidade de Jesus está colocada na sua plena amorosidade. E essa é a questão fundamental para nós. A humanidade de Jesus está colocada na sua plena sabedoria. É aquele que sente saber, é o sabor, é o gosto de Deus, o gosto da vontade de Deus, o gosto das leis de Deus. Jesus tem isso claro em si e vivencia, experiencia isso. Então a doutrina espírita coloca Jesus dessa maneira extraordinária, que jamais havia sido colocado dessa forma na história do pensamento humano. A outra questão básica é a questão do amor. Diz Fabiano, amor é o nosso clima. É interessante que isso foi dito nos anos 60. Mas nós diríamos para os nossos irmãos, essa questão do clima é uma coisa muito moderna. Porque tem a ver com, nós chamamos assim, o campo vibratório. O conjunto das ondas que saem de mim continuadamente. Como é o meu clima vibratório? É de amor? Ou é de orgulho, de ambição, de vaidade, de luxúria, de preguiça? Qual é o somatório das vibrações que saem de mim? Porque elas se integram. São ondas. Interessante que a ciência discute muito hoje essa questão das ondas. Ondas de amor são curtas. Ondas de ódio são longas. As ondas de amor, elas passam, nascem, como tudo em nós, isso nasce no espírito. Varre toda a nossa estrutura orgânica, biológica. As ondas de amor são ondas organizadoras. Dizem hoje os biólogos que penetram na essência da estrutura da célula, que a célula é muito pequenininha. Nós somos formados de células, são muitas células. As células se organizam e formam os tecidos. Os tecidos se especializam e formam os órgãos. Os órgãos se integram e formam os sistemas. Os sistemas se ajustam e você tem o organismo físico todo da pessoa. Em última análise, nós somos células. Então, os biólogos, com seus microscópios eletrônicos, que aumentam bilhões de vezes as coisas muito pequenininhas, mergulharam na intimidade da célula e ficaram espantados, que as células são formadas de átomos. O que são esses átomos? Dizem os pesquisadores. É como se fossem nanotornados vibratórios. Vejam, nano é uma medida que significa 1 vezes 10 elevado a menos 9. Então, 0,801. Você trabalhando, por exemplo, no sistema centímetro, grama, segundo, no sistema CGS, veja, 1 vezes 10 a menos 9 do centímetro é muito, 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 muito pequenininho. 1 vezes 10 a menos 9 do segundo é muito, muito, muito rápido. 1 vezes 10 a menos 9 do grama é muito, 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 muito leve. Então vejam, nanotornados. Nós sempre ouvimos falar nos tornados lá nos Estados Unidos, né? São muito comuns aqueles ventos assim, cônicos, que giram em velocidades assombrosas. Imagine então que cada átomo que compõe cada uma das nossas células é um conjunto de tornados muito pequenininhos, vibrando em velocidades fantásticas. Quem faz isso vibrar? É o nosso espírito, que pilota essa estrutura. E ele faz vibrar como? Sentindo, pensando, amando, odiando, enfim. Pela sua
simples condição de existir, o espírito ajusta o funcionamento desses nanotornados que constituem a estrutura da célula. Pensamentos de amor saem do espírito, passam pelo perispírito, caminham pelo corpo de carne. São pensamentos, ondas organizacionais. São pensamentos equilibrantes. Então, quando você pensa amor, quando você vibra amor, o que sai de você é uma essência equilibrante. As suas células ficam equilibradas, porque os átomos que as compõem ficam girando equilibradamente. E aí, o seu clima mental é um clima de saúde, é um clima de bem-estar, é um clima de alegria, porque as coisas que compõem a sua essência estão vibrando organizadamente. Mas a recíproca também é verdadeira. Se você vibra de maneira descompensada, o ódio, a luxúria, a maldade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ambição, a grosseria, isso está saindo do seu espírito. E são ondas desorganizadoras, são ondas portadoras de desequilíbrio. Então, esses átomos que compõem a sua estrutura orgânica começam a receber esses nanotornados que, em vez de estar equilibrados, estão desequilibrados. Então, eles acabam desequilibrando a célula, que acaba desequilibrando os tecidos, que acaba desequilibrando os órgãos, os sistemas. E você fica desequilibrado. Você fica doente. Isso faz com que, novamente, se diga que não há doenças, há doentes. É o espírito da criatura que produz essas coisas desencontradas, desorganizadas, que acabam se projetando no seu campo mental, no seu clima mental, de maneira desorganizada. Ou então, o que é melhor, bons pensamentos, bons sentimentos, tolerância, perdão, bom humor, boa vontade, ajuda, compreensão. São coisas que equilibram os nanotornados. E aí as suas células se harmonizam. E você vai adquirir saúde, alegria, bem-estar. Isso quem fala hoje não são os médiuns, não são os místicos, são os cientistas. Existem vários livros publicados hoje sobre isso. Várias pesquisas universitárias publicadas hoje sobre isso. Então não é uma comprovação mística, é uma comprovação científica. Então, quando se fala amor, amor é o nosso clima. Isto é um apelo para que nós organizemos os sentimentos. Porque está muito claro que o que fica à nossa volta nada mais é do que o somatório, a integração dos seus sentimentos. Ou seja, se você é naturalmente otimista, confiante, generoso, o seu campo vibratório é assim. Mas a recíproca também é verdadeira. E você caminha, veja, você caminha nas ruas das grandes e das pequenas cidades, você caminha no campo, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, você caminha com essa estrutura vibratória. Nós somos seres vibratórios. Isso está muito demonstrado hoje. Provavelmente os irmãos ouviram falar naquele médico, aquele sábio japonês, trabalhando com água congelada, né? Então você congela a água, coloca ali num vidro escrito amor, e quando você verifica no processo de congelamento, os cristais são harmônicos, equilibrados, formam desenhos maravilhosos. Quando você coloca no ambiente uma música de Bach, de Beethoven, de Chopin, essas músicas maravilhosas, a estrutura que fica desenhada nos cristais é linda, organizada, mas também acontece ao contrário. Se você coloca num vidro, e basta escrever no vidro, ódio, intolerância, incompreensão, maldade, coloca lá o gelo, quando ele congela, as estruturas são disformes, desencontradas, feias, esteticamente não agradáveis. É isso. Se acontece com a água, acontece muito mais facilmente com a sua estrutura organizacional, física. Porque lá no final da estrutura física, o que comanda tudo isso é algo não físico, que é o espírito.
Isso caminha com você. Então é a sua escolha. Esse caminhar com você, como dissemos, esse conjunto de vibrações, você escolhe. Você quer a saúde? Você quer a alegria? Você quer a felicidade? Qual é o tipo de pensamentos que você tem que ter? Porque, como dissemos, a usina que pilota isso é o espírito. Então, lá no espírito vem o bom pensamento. Isso passa em ondas curtas. Passa pelo seu perispírito, passa pelo seu corpo e se afasta de você. Mas antes de se afastar de você, ele se beneficiou primeiro a você. Então, quando você ama alguém, o primeiro amado é você. Quando você odeia alguém, o primeiro odiado é você. É a lei. É a ciência que diz isso. Então, quando fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, isso é uma regra absolutamente essencial de saúde, de alegria, de felicidade, de bem-estar. Então, não é uma coisa, hoje não é mais uma coisa de misticismo, mas é uma coisa corroborada, definida, comprovada pela ciência. Interessante ainda essa questão dessas ondas. As ondas, quanto mais curtas, mais longe elas vão. Então você se reúne aqui e faz uma prece pelo Rio de Janeiro. Não tenha dúvida, saiu daqui uma onda grande, generosa, desceu sobre a cidade do Rio de Janeiro. E aquelas pessoas sofridas com essa tragédia toda que aconteceu ontem, certamente foram beneficiadas. Mas nós que fizemos a prece aqui, fomos os primeiros beneficiados. Essa é a regra. Isso é que conduz a lei de Deus. Isso conduz a essa estrutura organizacional dos universos. Não vale só para nós. Uma prece de amor, ela é ondas tão curtas, ultra curtas, ondas cósmicas, varam os espaços que a nossa mente nem é capaz de compreender. Os espíritos superiores vibram em ondas curtas. Os espíritos mais elevados, as ondas que deles saem são ondas cósmicas, como Jesus. As ondas de Jesus envolvem não só o nosso planeta todo, a sua natureza toda, mas todo o entorno desse planeta que está aí à volta. É a mente poderosa. Quando diz vós sois deuses, a mente de Deus envolve toda a criação. Nós não somos capazes de imaginar. São ondas ultra microcurtas, que nós nem somos capazes ainda de medir. Mas já somos capazes de ter pelo menos alguns momentos de amor. E de nós saem ondas curtas que vão ajudar ao vizinho, ao parente, ao companheiro, a pessoa que está no Rio de Janeiro, a pessoa que está no Brasil inteiro, a humanidade toda. São ondas. Então, a questão básica é, em que medida eu estou preocupado em que saiam de mim, desta usina geradora, saiam de mim vibrações organizadoras. Ou então, se saem de mim vibrações desorganizadoras. Por isso, o Fabiano de Cristo coloca de maneira muito clara, muito precisa essa ideia. Primeiro, vamos colocar Jesus como o padrão essencial. E depois, vamos colocar o amor como vetor que há de orientar, dirigir pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, etc. e tal. Como dissemos, isto é hoje uma comprovação científica da absoluta necessidade. A terceira questão de Jesus e o amor. A terceira questão é da caridade. Chico Xavier falava que a caridade era a palavra mais importante da doutrina espírita. E realmente nós encontramos na questão 886 do Livro dos Espíritos essa posição clara e precisa. Quando nós colocamos, a doutrina coloca, fora da caridade da salvação, a visão salvífica está posta de uma maneira absolutamente nova para a humanidade. Porque anteriormente pensava, a ideia da salvação é alcançar um estado de felicidade permanente, completa. Então pensava-se que a salvação era alguma coisa que vinha de fora para dentro, era a igreja que salvava,
Era a Bíblia que salvava, o Corão que salvava, enfim, alguma coisa feita pelos homens é que salvava. De fora para dentro. Mas quando a gente fala da caridade, a caridade ela vem de dentro para fora. Por isso é uma subversão em relação ao conjunto de entendimentos que se fazia até esta época. Interessante que quando caracteriza a ideia da caridade, há, digamos, 3 palavras-chave que merecem a nossa reflexão. A primeira é que a caridade a benevolência é fundamental. A outra palavra-chave é a indulgência, é essencial. E a terceira palavra é como se fosse um tripé, é o perdão, é essencial. Não há caridade sem benevolência, sem indulgência e sem perdão. Vamos refletir um pouco sobre essas questões. Vejam, a benevolere, a volere é uma volição, é uma força que vem da sua essência. E o bene é o bem. Bem, eu não conheço você, eu nunca vi você. Não sei qual é a sua língua, o time que você torce, a religião que você tem, mas eu quero o seu bem. Então eu olho para você e a onda que sai de mim é um dardo generoso. Eu quero o seu bem. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você tenha saúde. Eu quero que você tenha equilíbrio. Eu quero que você tenha uma vida boa, agradável. É querer o bem. É uma volição. Veja, não é uma coisa que eu digo com a boca. Porque dizer com a boca não é absolutamente suficiente. O que é suficiente é dizer com o espírito. O que diz com o espírito? É uma onda que sai. É uma onda, eu vejo você. E o que sai de mim é uma onda que vai atingir você de paz, de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de felicidade. Ou seja, é uma volição, é querer botar para fora, oferecer isso a você. Eu não sou capaz de ter um amor nota 10, nem permanente, mas pelos aqueles momentos de amor, eu vou colocar todo o meu coração, eu vou colocar toda a minha postura íntima de querer ajudar você, em qualquer circunstância, em todos os momentos. Então, quer ser benevolente, é querer o bem do próximo. Como dissemos, a gente não quer com a boca, a gente quer com a alma. É assim. A segunda palavra-chave é a indulgência. Também é uma palavra muito interessante. Ela é formada de in, que significa dentro de. Indulgência vem do verbo dulcere, que significa adoçar. A pessoa indulgente é aquela que fica doce por dentro. Então, quando eu fico doce por dentro, o que sai de mim, doçura é. Chico Xavier gostava muito dessas conversas, né? Ele dizia, a pessoa doce por dentro, a pessoa indulgente, é mais ou menos assim como pipoca doce. A gente, quando vai ao cinema, compra aquela pipoca doce e ficamos sentindo aquele perfume gostoso, né? Do mel, da garapa, do açúcar. É tão bom aquilo. Então imagine, a pessoa indulgente é aquela que é andando nas ruas, para lá e para cá, como pipoca doce. Eu me aproximo dessa criatura e vem assim o perfume especial das suas vibrações. Eu me aproximo daquela criatura e sinto aquela ternura amiga, aquele afeto generoso, né? aquele carinho que vem e que se oferece graciosamente para mim. Quando eu estou doce por dentro, não tem mais palavrão, não tem mais xingamento, não tem mais o braço que se levanta para agredir o outro, porque eu estou doce por dentro, o que sai de mim, doçura é. Então não tem mais a grosseria, a violência, o vitupério, não tem mais essas coisas, porque eu estou doce por dentro. Veja, como é bonito você pensar, o processo caritativo exige que você se adoce. Então aquele homem velho, grosseiro, orgulhoso, né, violento, agressivo, acaba e é um homem novo, um homem amigo, né, doce, suave, aquele homem bom que a gente tem vontade de levar para casa. Aquela criatura tão agradável, que você tem vontade de ficar perto. É bom que a noite não termine, eu quero ficar aqui.
perto dele, perto dela. Porque o que sai dela, doçura é. E essa pipoca doce é tão agradável, é tão bom, não é? Imagine um mundo de gente que fosse como pipoca doce. Não tem mais violência, não tem mais grosseria, não tem mais estupidez, não tem mais maledicência, não tem palavrão, não tem xingamento, não tem tiro, não tem revólver, não tem armamento, não tem bomba atômica, porque as pessoas estão doces. Doce por dentro. Caridade exige essa doçura intrínseca, né? A maneira de olhar. Chico falava disso. Você ama com os olhos, você percebe aquela força, são pequenos dardos, amigos, tão bons. Aquele olhar é um olhar que me pacifica, um olhar que me acalma, um olhar que me agasalha, um amar tão gentil, um olhar tão gentil, que eu me sinto tangido por aqueles olhos que se debruçam sobre mim. Bem, essa doçura está no sorriso. É um sorriso, sim, pacificador, amigo, meigo, generoso. Um sorriso que não é aquela gargalhada fecenina que havia anteriormente, mas é aquele sorriso calmo. Tão bom estar perto daquele otimismo confiante que nos dá paz, integridade, bem-estar. É um sorriso que me pacifica, que também me faz sorrir. Não aquela gargalhada antiga, mas um sorriso doce, de estar de bem com a vida durante todo o tempo. E a terceira palavra-chave da caridade, falamos da benevolência, que é querer o bem do próximo, da indulgência, que é esse processo íntimo de adoçamento. A terceira palavra-chave é o perdão. Vejam, per mais donare. Você fala em persistir, pernoitar, pervagar, perquirir. Esse per dá a ideia da continuidade, né? Persistir, perquirir, pervagar, pernoitar. É o tempo que passa, você está ali se mantendo. Agora imagine o perdonare, ou seja, é a manutenção da doação. É a mesma coisa. Com o tempo, é um processo que mantém a doação. É isso que é perdoar. É uma entrega. Então, perdoar é muito mais do que dar, é dar-se. Eu ofereço o meu eu para você. Diziam os antigos que a palavra perdão tinha a ver com uma gíria que havia nos exércitos romanos. História das palavras, né? Os exércitos romanos eram grandes exércitos, poderosos da sua época, os mais poderosos. E os romanos faziam estradas, maravilhosas estradas, das quais algumas existem até hoje, não é? E os exércitos vinham percorrendo as estradas para alcançar os lugares que eles queriam conquistar, criando o grande império daquela época. Eram estradas boas. Na frente vinham os infantes, eram escravos de vários países, pessoas que não se davam, às vezes se odiavam, mas estavam ali lado a lado, porque o romano obrigava a estar lado a lado, estavam armados com aquelas massas, aqueles tacapes, aquelas coisas daquela época, mas ali um ao lado do outro, odiando-se mutuamente e marchando lado a lado. Mais atrás vinha a cavalaria, né, ligeira, rápida, que depois ia passar adiante para poder fazer o grande ataque. E mais atrás vinham as carroças com aquelas rodas enormes, carregando os mantimentos, as coisas todas que iam suprir a necessidade do exército estavam lá na frente. Então era comum que lá na frente aqueles infantes que se odiavam, estavam armados até os dentes, de repente a briga estourava. Não havia doçura nenhuma nisso, muito pelo contrário, né? A briga estourava, eles brigavam para valer. Colocavam aquelas massas, aqueles tacapes, aquelas coisas dentadas um contra o outro, eles corriam de um lado, corriam de outro, e de repente aquilo tudo ia cavando buracos no chão, que as massas batiam poderosamente no chão de barro, né? E o comandante sabia que atrás vinha a cavalhada, e o cavalo ia meter as patas naquele buraco, ia quebrar a pata e ia ter que ser sacrificado. Mas atrás vinham as carroças, a roda das carroças ia passar por ali, quebrar a roça ia prejudicar muito o movimento. Então tinha que acabar com aquilo.
Imediatamente o comandante ali dos infantes determinava o final da briga e eles tinham que pegar pás e picaretas e tapar os buracos. Os outros infantes ficavam à volta, rindo daquele castigo e diziam: perdonare, perdonare, perdonare. Era uma gozação, que significa tapar buraco. Perdoar é tapar buraco. Nessa gíria dos soldados romanos. Interessante isso. Imagine agora a nossa vida. Nós estamos caminhando nas estradas da vida. Estamos hoje aqui, um ao lado do outro, amigos, conversando. Quantos buracos nós cavamos nas nossas relações uns com os outros? Quanto mal nós fizemos um ao outro em outras vidas, né? Em outros momentos. Mas agora estamos juntos, a vida dentro de casa. Dentro de casa, pais e filhos, irmãos e irmãs. Às vezes no trabalho, chefe subordinado. Às vezes entre os companheiros. Quantas vezes nós sabemos que nós não reencarnamos por acaso? Há todo um processo de otimização da reencarnação para que você possa tapar os buracos das vidas anteriores. Isso é que é perdoar, tapar buraco. Ou seja, perdoar não é também uma coisa de boca. Perdoar é alguma coisa que tem que ter uma onda portadora do bem, que tapa os buracos que nós cavamos no passado, nas relações uns com os outros. Até porque se não cavarmos os buracos, a tendência é piorar. Então veja, como é sábia essa questão da caridade, né? Primeiro, querer o bem do próximo. Segundo, adoçar-se intimamente para ser uma nova criatura. E finalmente, no meu processo relacional, tapar os buracos das relações que tive com todos os outros. É isso. Caridade, portanto, é alguma coisa de absoluta transcendência moral, que tem a ver com hoje e com ontem. E, sobretudo, cria condições de uma estrada nova para o amanhã. Por isso que caridade é a visão salvífica da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, porque é isso mesmo. Com a benevolência, a indulgência e o perdão, você se organiza espiritualmente de outra maneira. Você pode ascender a outro nível vibratório. O amor passa a ter outro significado para você. Olha, essa questão do amor também é uma questão muito interessante. Os gregos gostavam de analisar as coisas com aquelas mentes extraordinárias, né? O amor não é aquele amor superior, sublime, que aparece de repente. O amor também é alguma coisa que evolui, que se desenvolve. O amor nasce bebê. Sabe o amor bebê? Você pega uma criancinha de alguns meses, de um ano, coloca num quarto, uma porção de brinquedos ali à volta. A criança não se preocupa se o brinquedo é dela ou não é dela, todos são dela. Ela puxa tudo para si. É assim mesmo. A criança é egocentrada. Isso faz parte da sua formação, do seu crescimento, da sua evolução. É importante isso. A questão básica, ou seja, amar essas coisas que são minhas, né? A questão básica é que você deixa de ser bebê. Agora você não tem mais um ano e meio, 2 anos. Agora você é um homem. Você continua querendo todas as coisas para você. Você não é egocentrado. Agora você é um egoísta. É uma diferença. Mas o amor nasce nesse ponto de centrar os interesses. Nasce aí. É o primeiro tipo de amor. Certamente não é desse amor que Jesus falava, não, quando diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Era um outro amor. Não era esse amor bebê e quer tudo para si, não é? Diziam os gregos, mas o amor não fica desse tamaninho, não fica nesse estágio de bebê. O amor também cresce, desenvolve, o amor evolui. É o amor jovem, né? O amor eros, que eles chamam. Eu me lembro que eu era professor de matemática, estava dando aula, garotada lá assistindo às aulas, e eu feliz da vida, porque tinha um pessoal ali muito atento, anotando, uma menina então especialmente, assim uns 12 anos mais ou menos, anotava, não tirava os olhos, olhava, escrevia, olhava, e eu estava feliz da vida. Lá pelas tantas, para ver se todo mundo tinha aprendido, passei um probleminha no quadro, né? E deixei, resolvo. E comecei a circular feliz da vida, todo mundo anotando, circular pela sala. Quando cheguei perto da menininha, olhei, não tinha nada do que eu falei, não tinha nada escrito, não copiou nada daquilo que nós demos. Tinha uma opção de coraçãozinho vermelho, mas sabe aqueles coraçãozinhos vermelhos? Oh, com aquelas setinhas apontadas. Eu olhei espantado, professor,
eu estou terrivelmente apaixonada. Eu sonhei com ele a vida inteira, é o amor da minha vida. É o amor da minha... Sonhei com ele a noite inteira. Que maravilha. Ótimo. Daí a 3 meses era outro amor, não era mais aquele. O coraçãozinho era parecido. Mas esse amor eterno enquanto dura, como diz o poeta, né? É o amor adolescente, diz assim. Lembra muito aquele incêndio na floresta, aquele amor que vem, né? Tomar conta da criatura. É o incêndio na floresta. Ninguém sabe direito como é que começa. Mas quando começa é aquele calorão imenso, né? Os pássaros fogem espavoridos, os ninhos são queimados, né? As árvores caem, enfim. Mas daqui a pouco vem uma chuva e o incêndio na floresta acaba. Esse é o amor jovem, adolescente, passageiro, riquíssimo, certamente muito mais rico do que aquele amor bebê. Mas eu pergunto, será que é desse amor que Jesus falava? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. Esse amor, evidentemente, é de outro amor que nós estamos falando, né? Diziam os gregos, mas realmente o amor nasce bebê, o amor fica jovem, voluntarioso, voluptuoso e depois amadurece. É o amor maduro. 30 anos de casado, 40 anos, agora a cabeça está ficando branca. Os dois aguentaram quantos anos? A preocupação com os filhos, as noites sem dormir, né? A febre, o médico de noite, os estudos, o acompanhamento das aulas, a saúde, enfim, quantos problemas, anos e anos. Agora os filhos já estão vivendo as suas vidas, os netos estão chegando, cabeça branca, e você já não enxerga tão bem, já não ouve tão bem, já vai. É bonito de ver, né? Aqueles dois andando ali, 40 anos de casado, é bonito, o amor maduro, é lindo esse amor, né? Sabe, nós trabalhávamos numa casa espírita, e a dona Maria e o seu João frequentavam a casa, toda a reunião eles estavam ali, já os conhecia há vários anos, 40 anos de casado, cabeça branca, usando óculos, ouvindo com alguma dificuldade, mas um amparando o outro. Um dia ela foi sozinha, na outra reunião foi sozinha também, na 5ª reunião, escuta, o que aconteceu? Está doente? Algum problema? Não, o casamento acabou. Com 40 anos. O casamento acabou, meu Deus, o que aconteceu? Não, imagino que chegou uma carta. Depois chegou outra, depois chegou outra, depois chegou outra. E eu acabei lendo as cartas, carta anônima, né? Atravessei ali o bairro e do outro lado eu vi que era verdade. Ele tinha uma outra família. Nós brigamos, o casamento acabou. Realmente, esse amor não resiste a certas coisas. Mesmo sendo maduro, a gente compreende. Mas tinha um outro casal que também frequentava 37 anos de casado. Eu os conhecia há muito tempo, respeitava o trabalho dele, era bonito de ver. Eles trabalhavam sempre juntos. E um dia ela foi sozinha, em outras reuniões foi sozinha. Eu comecei a ficar preocupado. Será que também tem carta anônima nessa história, né? E o que aconteceu? Enfim, afinal ela disse... o casamento acabou porque ele aposentou. De uma aposentadoria. A aposentadoria acaba com o casamento. Pois é, ele recebeu aquela bolada do fundo de garantia e foi lá, comprou dessas televisão, home theater, grande, com um som enorme, botou na sala, fez aquela assinatura, comprou, ela era cearense, sabe? Comprou uma rede cearense, fez um furo de um lado, um furo do outro na parede, botou aqueles ganchos e começou a embalançar para lá e para cá. Na sala, o dia inteiro, para lá e para cá, balançando. E o controle remoto, 7, 14, 7, 14, o dia inteiro, o som subia, o som descia. Meu Deus do céu, nós brigamos, não nos entendemos e o casamento acabou. Então eu fiquei pensando, o casamento não resistiu nem a uma aposentadoria. Em 40 anos quase de casado, meu Deus do céu, será que é esse amor? Amor maduro, que suportou tantas noites, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas preocupações, juntos, a cabeça branca, agora eles não enxergam tão bem, os olhos, os ouvidos, meu Deus do céu, lado a lado, mas não resiste ao barulho de uma rede para lá e para cá de cearense, meu Deus do céu. Esse certamente não é o amor sobressubstancial do qual nos falava Jesus. Esse amor de Jesus é exatamente esse amor incondicional. Quando fala da caridade, esta ideia está absolutamente associada ao segundo item, é o amor como clima. Então não é esse amor pequeno, é um amor acima da substância, né? Um amor integral. É claro que
como dizem os gregos, isso é um processo de amadurecimento. Nós vamos aprendendo a pouco e pouco. Mas hoje que estamos aqui como aprendiz da doutrina espírita, é preciso reconhecer que esse amor que nós temos hoje ainda não é o suficiente. Nós temos que melhorar muito no amor. Mas como é que você melhora muito no amor? Interessante que os benfeitores dizem isso. O amor alimenta-se de amor. A luz alimenta-se de luz. O bem alimenta-se do bem. Então eu não sou capaz de ter aquele amor gigantesco do Bezerra de Menezes, de uma Joana de Anjos, desses espíritos maravilhosos. Eu não sou capaz. Mas eu vou alimentando, pouco a pouco, com pequeninas atitudes de amor. Ainda que seja aquele amor infantil, ainda que seja aquele amor juvenil, aquele amor ainda cheio de problemas, é amor. Vamos construindo a pouco e pouco uma verdadeira estrada de amor. Porque por mais pequenino que seja o nosso amor, ele é amor. Está tocado pela luz do amor. E essa estrada, ela nos leva finalmente ao grande amor. Então é preciso entender isso. Nós não temos ainda essa aptidão absoluta desse amor tão integral, tão importante. Mas somos perfectíveis. E a perfeição alimenta-se das perfeições. Pouco a pouco. Eu tenho que ter consciência que sou pequeno. Eu não tenho nota 10 em amor. Mas vou trabalhando aos pouquinhos. O processo de reforma íntima, que é indispensável, é um processo para muitas encarnações. Não é de repente que eu passo a ser um homem de bem. Vou levar muito tempo, mas vou levar, vou trabalhar. Tem que ser uma proposta de vida. Ou seja, é colocar a doutrina espírita dentro de você. Trabalhando dia a dia. Comece o seu dia e faça uma oração. Senhor, me ajuda para que eu hoje tenha bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. E no final do dia, eu vou tentar dar um balanço, como fazia Santo Agostinho. Como é que estão meus pensamentos, como é que foram meus sentimentos, como é que foram minhas atitudes. E eu verifico que há uma diferença, há um gap entre aquele bem que eu queria que se assemelhasse de mim e o bem que eu sou capaz de fazer. Então, digo, Senhor, tem misericórdia de mim. E isso é uma coisa interessante, está lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, né? Aquele que é misericordioso, recebe misericórdia. Então, os esforços que eu fizer no meu dia a dia, da minha pequenina, primitiva misericórdia, receberão uma misericórdia superior e melhor. Veja, a palavra misericórdia é feita do verbo misere, que significa distribuir. E corde vem de corcorde, significa coração. O misericordioso é aquele que distribui o seu coração. E repare, o meu pobre, meu pequeno coração, distribui alguma coisa de baixa categoria, de quinta qualidade, mas é alguma coisa. Eu distribuo o meu coração para você. O meu sentimento não é nota 10. O meu pensamento não é da melhor qualidade. A minha vibração não tem um sentido melhor, mas é o melhor que eu posso fazer. E eu vou dedicar a você um bom olhar, um bom sorriso, um pensamento de paz, um abraço, amigo. O que vai acontecer? Essas coisas pequeninas que eu sou capaz de fazer vão pavimentando a estrada para que coisas maiores possam acontecer. E quando eu sento à noite e digo, Senhor, há uma diferença enorme entre essas coisas tão pequeninas que eu consigo fazer com o meu pequenino coração. Me ajuda, Senhor. Mas eu fiz com o meu coração misericórdias de baixa qualidade, mas eu distribuí o meu coração. O que ensina lá o Sermão da Montanha? O que ensina bem-aventuranças? Quando eu sou misericordioso, eu recebo misericórdia. Só que eu distribuí o meu pequeno coração. Qual é o coração que se distribui para mim? Olha, é o coração superior do Senhor,
Jesus. Aí eu vou dormir. Enquanto o meu corpo físico descansa, o meu espírito se alimenta dessa misericórdia, que passa a tomar conta efetiva do meu coração. E aos poucos, lentamente, dia a dia, eu vou criando uma trajetória que se alimenta de luz. E um dia, aquela coisa da luz vai ser efetiva no meu ser. Um dia, vamos poder dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim, porque é a própria luz. Eu e o Pai somos um. Ou seja, não há distância entre o meu coração e esse coração. É claro, isso acontece no limite superior da progressão evolutiva. Jesus Cristo é capaz disso. Mas ele disse, vocês se admiram daquilo que eu faço. Vocês poderão fazer isso e muito mais. Então, como é que a gente vai chegar lá? Se não pelo esforço nosso de cada dia. Amor, caridade. Por isso a palavra amor e a palavra caridade, essas palavras são intimamente ligadas. A palavra caridade, pela sua origem, significa o amor em movimento. O amor é o sentimento, a caridade é a ação. A caridade é o amor que se desloca. Eu tenho amor por você. Mas isso não quer dizer nada, porque esse amor está dentro de mim. Agora, quando eu coloco o meu olhar amoroso sobre você, eu estou praticando a caridade. Ou seja, o amor deixou de ser um sentimento, passou a ser um conjunto de vibrações, de ações. Por isso o Espiritismo, ele é prático. Uma filosofia prática, absolutamente relacional. Ou seja, transforma aquele amor que está latente dentro de você em ação, para que seja um dínamo a presidir a sua escalada. Então nós falamos do amor de Jesus, do amor e da caridade. Eu gostaria de falar um pouco do último item dessa trajetória luminosa, que é o serviço. Diz ele, sabendo de Cristo, o serviço é a nossa bênção. Interessante. Me lembra muito de uma escritora, uma jovem, que nasceu lá no norte do Chile, um lugar muito frio, um deserto de Antofagasta, muito frio, dos lugares mais frios da Terra, mas também um lugar muito quente, um dos lugares mais quentes da Terra, terrível, a Terra fica rachada ali aos pés dos Andes. Ali vivia naquela época um grupo de pastores, cuidando da sua vida, tentando sobreviver dessas dificuldades imensas daquela natureza tão hostil. E nasceu uma menininha. Essa menininha foi chamada de Lucila, porque era como se fosse uma pequena luz, andando para lá e para cá. Vendo algumas revistas que estavam ali, ela olhando aquilo com muito interesse, aprendeu a ler sozinha. E copiando as letras, ela aprendeu a escrever sozinha. Lê e foi crescendo ali naquele meio. Daqui a pouco, ela pegou as pessoas do seu grupo familiar e começou a ensinar a ler e escrever. Pegou as pessoas daquela quase que uma tribo, uma clã que estava ali, e começou a ensinar a ler e escrever. Estava já com 15 anos, quando houve um concurso de redação no Chile. E ficaram pasmos, porque lá do norte, daquele lugar que mal tinha escola, e que não sabia nada, um calor tremendo, um frio inimaginável, as agruras mais difíceis, as condições mais precárias da vida, cultura nenhuma, me veio uma redação maravilhosa, que fala de um coração, de uma grande fraternidade, de um grande amor, de uma grande esperança. E as pessoas tiveram que dar o primeiro prêmio de redação para aquela menina que veio de lá. E ela então foi chamada para Santiago do Chile, a capital. Então ela começa a estudar, se desenvolve muito. E ao estudar as coisas, resolveu analisar o seu nome. Como disse, era uma pequena luz, Lucila, mas ela não estava muito satisfeita com isso, porque o seu sonho era uma aspiração do mundo melhor, de pessoas melhores, de sentimentos melhores. Ela descobriu que havia um pensador chamado Gabriele D'Annunzio. Ele anunciava uma nova era, fazia um apelo à fraternidade dos homens. As coisas que escreviam tocavam o entendimento das criaturas, no sentido de que nós somos irmãos. Uma fraternidade pura e essencial que devia capitalizar todas as preocupações das pessoas e passar do nível das pessoas para o nível das organizações das pessoas. Ela então se apaixonou por essas ideias
resolveu mudar o nome para Gabriela. Havia também um homem, era um trovador. Ela se apaixonou pelo trovador, porque ele pegava aquele violão de 7 cordas e saía naquelas aldeias do interior da Espanha e começava a cantar doces canções. As pessoas ficavam impressionadas. Eram canções do amor, canções da fraternidade, canções do perdão, da solidariedade, canções de um tempo novo, onde as pessoas seriam os irmãs, iam se amar de verdade, e teríamos um mundo de paz, de ternura, um mundo bom para todos. Chama-se Frederic Mistral. Então a menina já tinha adotado o nome de Gabriela, e adotou o sobrenome de Mistral. Gabriela Mistral. É essa criatura fantástica, extraordinária, que cresceu tanto, que foi colocada pelo Chile como a sua embaixadora, junto aos órgãos do mundo. Ela percorreu o mundo levando a sua mensagem, escreveu inúmeros livros. O nome dela hoje, no Chile, está em toda parte. Mas nós queríamos terminar essa nossa conversa, porque estamos falando de serviço, né? Serviço é a nossa bênção, porque ela escreveu um poema sobre serviços. E ela fala que a natureza toda é um anelo de servir. Ou seja, cada coisa dentro da natureza tem a pulsão do serviço. As coisas foram criadas para servir umas às outras. Toda a natureza é um anelo de serviço. Serve o vento, serve a chuva, serve a nuvem, serve a árvore, serve os vales, serve todas as coisas. Então tudo fala do serviço. Então ela questiona: você pensa que todas as coisas estão prontas? Graças a Deus as coisas não estão prontas. Imagine se não houvesse um roseiral para plantar. Imagine se não houvesse um sorriso para abrir. As coisas não estão prontas e acabadas. É preciso servir, mesmo nas coisas mais pequenas. Porque não pense, diz ela, não pense que o serviço se faz só de coisas grandes. O serviço se faz das coisas pequenas, do sorriso, da louça, do pó que se tira. É nisso que está o serviço, porque você coloca nisso um ingrediente chamado amor. É por isso que isso se transforma em serviço. Então serve todas as coisas. E Deus, que é o grande servidor, ele pode ser assim chamado, diz ela. Deus olha a tudo e a todos. E olhando para as tuas mãos, Deus pergunta: e você, já serviu hoje? Então esse poema do serviço, né, do servir, que Gabriela Mistral coloca, é uma lição muito clara e precisa nessa visão de que o serviço é uma bênção. Nós que somos aprendizes do Espiritismo, devemos aproveitar cada momento para servir. O grande servidor. Interessante que isso faz parte da história do cristianismo. O primeiro século do cristianismo, ele se desenvolveu muito na região do Egito. E havia um grupo na área de Tebas que eles trabalhavam muito essa questão do servir. Diziam ele, o cristão é o servidor. Você pode, por exemplo, a pessoa pede um copo d'água e você dá um copo d'água para a pessoa. Você é meramente um garçom que deu um copo d'água. Mas você sabe que a água é um fluido capaz de receber fluidos com muita facilidade. Então, na hora que você está pegando a água, você pede ao Senhor que coloque ali um fluido bom para ajudar aquela pessoa. Quando ela bebe a água e o fluido bom. Então, você não é mais um garçom, você é um terapeuta, é um cuidador. Comida. Você pode chegar e cortar os vegetais, misturar tudo, colocar calor, enfim, servir, você é um cozinheiro. Mas você sabe que essas coisas todas são vibrações. Então você pode pedir ao Senhor que coloque ali uma vibração superior. A pessoa vai comer a comida e vai comer a vibração superior. Você não é mais apenas um cozinheiro, você é um terapeuta, é um servidor. Então esse é o espírito do cristianismo nascente, o servidor. Existe uma passagem interessante para a nossa reflexão, a questão da figueira que secou, né? Então dizem que não era tempo de figos, mas Jesus ia passando e disse que teve fome.
se aproximou da figueira. Jesus sabia que não era tempo de figos, e obviamente não havia figos. Então diz a história, o que eu não acredito que aconteceu, que Jesus teria amaldiçoado a figueira. Coitado, não tem nada com isso, né? Amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte, quando chegaram lá, a figueira estava seca. Dizem os benfeitores, a figueira é o símbolo do cristão. O cristão não tem que estar, hoje eu estou de bom humor, então te dou um sorriso. Hoje eu estou aborrecido, então não te dou um sorriso. Não é questão de tempo. A qualquer momento, o cristão está ali. E quem dele se aproximar, vai receber a boa vontade, o carinho, a atenção, o respeito. Ou seja, não é sazonal, não é do momento. Você não pode imaginar, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes faz uma prece, o doutor Bezerra, hoje eu estou aborrecido, estou cansado, eu estou com dor de cabeça, não vou atender a prece desse camarada não. É assim? Ele atende sempre, é um cristão verdadeiro. Nós, no nível que nós estamos, não temos esse padrão, mas a qualquer momento que de nós alguém se aproxime, a nossa atitude não é da figueira que não tem frutos. Vamos oferecer o sorriso, o carinho, a atenção, a boa vontade. Essa é a questão do servidor. E essa é a questão fundamental do cristianismo. E é para isso que o Espiritismo veio, para nos ajudar, para que nós sejamos servidores. Como disse Gabriela Mistral, não são só os grandes serviços, ou seja, não é só ser presidente do centro espírita, diretor disso, diretor daquilo, mas arrumar a sala, tirar o pó, fazer o cafezinho, ajeitar ali o livro. Isso tudo são serviços, pequenos serviços, dentro de casa, pequenos, atenção, respeito, carinho, é isso. O Espiritismo é uma forma nova de viver. Mas para que ela seja uma forma nova, é necessário que nós tenhamos Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Amor, o clima que favorece tudo isso, com as nossas vibrações harmônicas, equilibradas, o esforço nosso de cada dia, e vigilância e oração. A caridade como lema de nossas vidas. E, finalmente, aproveitar cada oportunidade do olhar, do sorriso, da atenção para servir. Então, que as mensagens desse amor, desse serviço, dessa harmonia, mas, em última análise, dessa paz e dessa saúde, estejam prontas e presentes em nós, agora e sempre. Muito obrigado pela atenção. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Jesus os abençoe.